Depois daquela noite bem diferente, finalmente chegou o dia real do aniversário do Jae-kyun. E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente comenta o capítulo 45 de Jinx. Depois de uma baita noitada daquelas com Jae-kyun bêbado, a gente finalmente chega no dia seguinte, que é o aniversário dele. Antes de mais nada, deixa eu te pedir o like, porque ajuda bastante no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e já me segue pelas outras redes sociais. Eu sou @Gutonu em todas elas. Claro, comenta à vontade, quantas vezes você quiser ao longo do vídeo, para me dar as suas opiniões e perspectivas do capítulo. Inclusive, eu finalmente estou alcançando o capítulo que está saindo em tempo real, né? Eu acho até que se bobear, a partir do 48 a gente já começa a acompanhar as publicações normais. Então, vamos lá, vamos saber o que aconteceu no capítulo 45. O Jae-kyun acorda no dia seguinte e ele percebe que adormeceu, que tem um Kindan dormindo praticamente de conchinha ao lado dele. E ele fica tentando se lembrar do que aconteceu na noite passada. E tirando o fato de que ele tem certeza que fizeram sexo, ele não consegue se lembrar de nada. Inclusive, o Jae-kyun lembra que é por isso que ele não deveria beber. Pelo jeito, o cara tem sempre uma ressaca daquelas, não sabe beber. Criança, pelo jeito, né? Enquanto um Jae-kyun sonolento vai receber algumas encomendas, a gente vê o Kindan acordando. E ele tá lembrando sobre a noite passada, que foi a primeira vez que ele se sentiu tão bem. E aí, lembrando disso, ele acaba ficando ali na cama, todo bobinho, sentindo falta do calor do Jae-kyun. Então, quando ele pega o celular, tem um lembrete na tela. Hoje é o aniversário do Jae-kyun. E ele levanta esperançoso de ser a primeira pessoa a dar o presente de aniversário. Quando ele chega na sala, tem uma montanha de presentes que foram entregues no apartamento. Além de novos presentes, tem aquilo tudo que já tinha sido entregue na academia, que o treinador mandou entregar na casa dele, mesmo o Jae-kyun dizendo que não era pra ele fazer isso. O Jae-kyun tá lá irritado, pensando no treinador, fazendo sempre o que ele manda não fazer, e tá lá aquela pilha de presentes e o Jae-kyun super irritado. Então ele tá ali todo puto por ter recebido aquela pilha de coisa, né, totalmente irritado. E aí, quem dera eu, é tudo de marca, mano. Tem bolsa até da Apple, eu quero, eu tô precisando. E ele tá ali putinho, mano. Além disso, ele tá com uma puta ressaca. O Kindan se propõe a fazer uma sopa pra ajudar ele a lidar com essa ressaca, ver se ajuda a passar, né? Pra ele comer alguma coisinha mais leve. Ai, mano, fresco. Um homem desse tamanho com uma ressaca dessa? O Dan começa a ficar inseguro se ele devia mesmo ter comprado um presente pro Jae-kyun, mas ao mesmo tempo ele quer muito poder retribuir tudo que o Jae-kyun faz por ele. Enquanto o Dan prepara a sopa, o Jae-kyun percebe algumas marcas no corpo dele e, surpreso, ele fica imaginando que ele só pode ter enlouquecido na noite anterior, porque a gente entende que não é do feitio dele ou não é normal dele fazer esse tipo de coisa que seja voltada a satisfazer o parceiro. Ele é sempre unilateralmente preocupado com o bem-estar e o prazer dele durante o sexo. Assim que o Jae-kyun termina de comer, mesmo com aquela cara de cu e reclamando da ressaca, o Dan acredita que seja uma boa oportunidade para ele dar o presente. Então ele pega o embrulho e, sorrindo, ele entrega e deseja feliz aniversário. O Jae-kyun, surpreso, ele pega o presente e, sem dar muita importância ou demonstrar muita gratidão, ele abre o presente, se depara com aquele chaveiro de marca e, ainda mais surpreso, pergunta como Kindan fez para pagar aquilo. Enquanto isso, o Dan mal consegue lidar com a vergonha, a insegurança e o nervosismo de dar aquele presente pro Jae-kyun. Ele conta então, né, que o que ele fez para conseguir aquele dinheiro, que ele fez alguns bicos, ele conta o tipo de trabalho que ele fez e também os cuidados que ele tomava pro Jae-kyun não ficar preocupado com ele. Então o Jae-kyun começa a juntar alguns pontos: o sangue na mão do Dan machucado quando ele estava sendo tratado, os cochilos durante o dia, né, sempre sonolento, as saídas repentinas durante a noite sem falar nada, e daí ele percebe que então era por isso que o Dan andava irritando tanto ele ultimamente. Honestamente, a gente sabe que o que deve estar irritando tanto o Jae-kyun até aqui
é o fato de que o Dan tá se tornando algo essencial e indispensável para ele. E tá tomando consciência disso é um problema. Cara, o Dan precisava muito pular fora dessa o quanto antes. O Dan então conta que viu que o chaveiro gasto, achou que seria uma boa ideia dar um novo como presente e imediatamente se desculpa por ter tomado essa iniciativa. Por essa situação ter causado algum tipo de incômodo pro Jae-kyun, ele claramente tá desapontado com a reação que ele não esperava. Enquanto o Dan tá frustrado, né, porque as coisas não saíram como planejado, o Jae-kyun olha com desdém o chaveiro e vomita várias grosserias pro Kim-dan, dizendo que ninguém pediu pra ele comprar aquilo e que ele devia ter focado apenas em fazer o trabalho dele bem feito. Ele diz que a única obrigação do Kim-dan é cuidar da condição física dele, garantir que ele tem um físico saudável e ainda pergunta por que o Dan acha que ele ficaria feliz de receber um lixo como aquele como presente. Gente, ele sempre consegue ser ainda mais escroto do que a gente estava prevendo, né? Como é que pode? Nervoso, o Dan explica que só queria se mostrar o quão grato ele é por tudo que o Jae-kyun faz por ele. E o bostão, aquele lixo daquele Jae-kyun, ele literalmente manda o Kim-dan enfiar a gratidão dele no rabo. O Dan então instintivamente não resiste e ele acaba rebatendo, dizendo que mesmo que isso exigisse ainda mais esforço, ele queria demonstrar os sentimentos dele honestamente. Então isso pega o Jae-kyun de surpresa mais uma vez. O bicho foi pego de surpresa muitas vezes nesse capítulo. Ele se aproxima do Dan e ainda com uma aparência mais irritada, ele diz que sentimentos são esses. Ele fica perguntando que tipo de sentimento é esse e que ele realmente espera que não seja o que ele tá pensando, porque isso só pode ser uma piada. Intimidado, o Dan diz que ele só queria se mostrar grato pro Jae-kyun. A gente sabe que o que ele queria dizer é que ele realmente gosta do Jae-kyun, mas isso definitivamente seria um baita tiro no pé. Com uma expressão ainda mais sombria, o Jae-kyun vai lembrar o Dan de tudo que ele fez pelo Dan e que ele fez aquilo tudo para que ele pudesse apenas focar no trabalho dele sem nenhum tipo de distração. O Dan escuta aquilo tudo muito cabisbaixo e ainda se assusta quando o Jae-kyun agressivamente joga longe, joga na parede o chaveiro que ele ganhou de presente. E ele ainda avisa que se o Dan se descuidar com o trabalho ou desperdiçar o tempo dele assim, dessa maneira de novo, mais alguma vez, ele vai então arranjar alguém que substitua o Kim-dan. Então o Dan fica sozinho na sala, totalmente cabisbaixo, humilhado nesse momento, olhando para o chão o presente que ele tanto se esforçou para poder comprar. A mesma mão que dá, ela tira, né? Depois de um Jae-kyun super gentil, bêbado, fazendo sexo daquela forma com Kim-dan, a gente tem ele de volta à sua essência, sendo um grande escroto com o rapaz. É como se a gente tivesse dado vários passos para trás na história nesse momento. É irritante de ler e a gente garra cada vez mais nojo do Jae-kyun, mas a autora nunca prometeu um grande romance e eu acho que parece que ela tá tentando colocar as coisas em um lugar de novo, em um lugar onde tudo começou de novo. Mais pra frente, nos próximos capítulos que eu ainda vou comentar aqui, tem algumas coisas que também mostram pra gente que talvez seja um novo gatilho para uma nova mudança do Jae-kyun, novas coisas que façam esse desenvolvimento acontecer. Mas é inteligente que a autora coloque o Jae-kyun de volta pro lugar onde toda a história começou. É mostrar pra gente que o Jae-kyun, ele é um cara ruim, ele é um cara soberbo, ele é um cara jovem que a fama e a glória subiram muito a cabeça dele, e mexer com a gente ao longo da leitura, né? Fazer a gente viver uma montanha-russa de emoções e sensações, que é uma loucura, assim, porque a diferença do episódio, do capítulo passado pra esse é muito grande. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!